O iPhone 15 Pro ele é muito parecido com o 13. Na hora que eu peguei, fiz a transferência de todos os aplicativos e até mesmo do wallpaper que eu tenho, a sensação de pegar ele na mão era extremamente parecida, assim, parecia que eu não tinha trocado de celular. A única coisa que fazia eu perceber que eu tava com outro modelo é que as bordas levemente arredondadas na traseira dão uma pegada mais confortável para esse celular, só que assim, tem um problema. As capas do iPhone 13 claramente não servem no 15, mas nem as do 14 servem. Então você perde todas as capinhas que você tinha antes. Outro ponto bastante perceptível é que ocorreu uma diminuição de peso. Ela é a primeira a ocorrer em alguns anos, ele vinha ficando cada vez mais pesado e olha, dá pra você sentir a hora que você pega ele. Não é nada super importante, mas junto com as bordas ajuda bastante no conforto que você tem com esse celular. Eu acho que é aquele aprimoramento mínimo que vai ajudando e conforme você passa de celulares mais antigos para esse mais novo, você realmente vai perceber. De um ano para o outro, eu percebi que aumentaram bastante as integrações possíveis com o Dynamic Island, mas é algo que vai ser um pouco difícil para quem já está acostumado mudar. Então nessas 2 ou 3 semanas mais ou menos que eu tô com esse celular, eu não mudei a forma como eu pego, arrasto, clico e saio fazendo as coisas, tá? Eu acho que vai demorar um pouquinho mais para fazer e para mim ainda não mudou tanto assim. De novo, Dynamic Island é uma função legal, você vai ter que se acostumar com ela e pode demorar um pouco mais de tempo. Só que um dos pontos que mais me interessa e que eu sinto que pode trazer algo realmente novo para esse celular é o botão lateral, que é o Action Button dele. A Apple só libera que você utilize uma função por vez, tá? Existem alguns outros programadores que já conseguiram criar aplicativos que dão 2 funções por apertada do botão, tá? Mas por enquanto com o software da Apple é uma vez só e eu vi um vídeo que estava falando da opção de você utilizar o botão para criar o não perturbe. Então ele funciona super bem porque ele adiciona mais opções quando comparado com o botão antes que era só para silenciar o celular. É algo que eu já estava acostumado a fazer, o não perturbe ele vai cortar todas as notificações e eu gosto disso bastante. Já cadastrei essa opção e ela funciona bem legal. Um ponto interessante é que, por exemplo, se eu for sair para fotografar um dia, eu posso ir lá, colocar esse botão para abrir a câmera, já abrir no modo que eu quero e pronto, é muito mais simples. Eu tô bem acostumado com isso lá no Galaxy S23 Ultra, que eu aperto 2 vezes o botão de ligar e ele já vai direto para a câmera. E no iPhone sempre era aquela coisa assim, você apertava, depois ia para a câmera, era um pouco mais travado. E com esse botão já pode ajudar e ajuda em várias situações diferentes. Então eu acho que é um avanço bem legal. O próximo ponto que a gente precisa falar é do USB-C. Para carregar, muito mais fácil, eu acho que isso daí sem dúvida diminuiu um cabo que eu preciso ter na minha mala, só que a transferência de dados, apesar dela ser muito mais rápida do que o Lightning, eu não tô usando tanto, tá? Eu sou meio preguiçoso e assim, para computadores Windows, como é difícil transferir, eu pego e subo pelo WeTransfer. E pro Mac, eu pego e só passo ainda pelo AirDrop, então eu não utilizei tanto essa função. O pessoal andava comentando bastante essa diferença entre você passar pelo AirDrop e passar pelo Lightning. O USB-C ele consegue ser ainda mais rápido, mas é isso, o meu fluxo do dia a dia não mudou. O que pode mudar é que esse USB-C ele também transfere sinal para HDMI, então você pode jogar quase como se fosse com um console com esse celular. É uma das ideias que eles têm para esse novo processador, o A17 Pro, que deve rodar no futuro Resident Evil 4 e alguns outros jogos. Eu já estava acostumado a parear o controle com ele, funcionava super bem, já joguei bastante o Game Pass no celular e agora, como dá para você passar por uma tela maior, fica ainda mais interessante. Ainda no USB-C dá para gravar vídeos no SSD, só que para isso é necessário você habilitar a gravação ProRes, então não dá para gravar dessa forma com o iPhone 15, apenas com o 15 Pro e apenas utilizando o ProRes, que é algo que eu não faço. Não dá para gravar qualquer vídeo bobo nele com a câmera nativa. Só que tem uma coisa legal que é você pegar um cartão SD de outros equipamentos, ver no próprio celular, fazer um corte e depois salvar no iPhone. Então isso daí ajuda bastante quando você tá fora de casa, sei lá, gravando com um drone ou até mesmo com uma câmera de ação ou com outra câmera qualquer. Você consegue dar uma olhada pelo iPhone, já editar às vezes o vídeo por ali e depois mandar para algum outro lugar ou até fazer o upload no seu próprio Instagram, por exemplo. Antes de a gente continuar para o próximo ponto, eu queria só convidar vocês a se inscreverem por aqui se ainda não são inscritos e gostam de tecnologia e falar de 2 formas que vocês podem economizar na internet. A primeira é utilizando o nosso comparador Escolha Segura, uma extensão para o seu browser ou aplicativo Android que compara preços, testa cupons automaticamente e te permite criar alertas. Tem também o nosso grupo de ofertas no Telegram, onde eu faço uma curadoria super legal todos os dias. Tá tudo aqui na descrição de como acessar essas 2 opções e vamos continuar.
Com relação a desempenho, eu não percebi diferença nenhuma. Os jogos que eu jogava antes eu continuo jogando, até mesmo o Wild Rift eu não jogava em 120 Hz para economizar bateria, então eu continuo com ele em 60 Hz por aqui, e eu imagino que os jogos mais pesados como Genshin Impact devem ter até um pouco mais de espaço para rodar em 60 frames por segundo, com muito mais resolução, mas eu acho que não tem nenhum jogo atualmente que puxe esse celular tanto quanto ele tem disponível por aqui. O próximo passo, então, pra gente falar é justamente de câmeras. Pra ser bem sincero, eu gosto muito mais dessa câmera de 3 vezes do que a de 5 vezes. Então pegar o modelo Pro, não só por conta do tamanho dele, acaba sendo uma opção muito legal pra mim, porque eu gosto de tirar esses modos retratos em 3 vezes. Outra coisa que eu gostei bastante é o fato dessas fotos de 28 e 35mm já funcionarem bem também. Então eu clico rapidinho ali, já tem mais uma opção de foto. Eu gostei como elas saíram bastante, tá? Então no dia a dia ele me abriu opções. Vou dizer que é algo incrível e que me faria sair do 13 Pro se eu não tivesse que comprar esse modelo para fazer review? Não, eu acho que assim, você pode dar o zoom lá, vai conseguir fazer a foto que você quer, como já fazia anteriormente. Só que tem o modo retrato que ativa automaticamente em qualquer foto, que é algo que eu gosto muito. E as fotos em 24 megapixels também melhoraram na sua nitidez. Então esse celular é um upgrade sim em câmeras quando comparado com os modelos anteriores. E como eu tô falando de 2 anos de salto, né, eu tava com o 13 e passei pro 15, eu senti um pouco, mas olha, é muito pouca a diferença. São aqueles detalhes que só a gente que tem que ficar fazendo review vai perceber, ou alguém que tá numa situação muito específica. Aliás, eu tava batendo papo com o Fábio Moura e ele levantou um ponto que ele falou assim, olha, eu acho que só a gente vai perceber, tá? Que é a melhora da ultra-wide em baixa luz. Então essa câmera melhorou bastante. Pra quem quer fazer também aquele modo Super Steady, vai funcionar melhor em média e baixa luz. Ele vai pegar um pouco mais de espaço, porque assim, o Super Steady ele precisa estar com muita luz. Se você baixa um pouco, ele já fala, ó, já não consigo fazer. Com essa câmera um pouco melhor, que capta mais, ele tem um espaço maior. Então eu acabei de falar de espaço, é justamente isso. Você tem mais situações onde ele vai funcionar. Outro detalhe muito pequeno de câmera é que existe um modo de gravação em S-Log, que pode ajudar muito quem grava dessa forma, quem quer fazer a cor depois. Geralmente aqui no canal, o iPhone, ele acaba entregando cores muito parecidas com o que a gente tem na câmera. Então a gente sempre grava ele normal, sem essa parte de S-Log. Mas se a gente começasse a realmente utilizar ele para gravar, eu acho que seria a opção mais adequada e que ia ficar muito mais próxima da nossa câmera, tá? Então a gente já consegue fazer um equilíbrio legal, mas se fosse utilizar isso todos os dias de forma profissional, essa seria uma opção bem interessante. Além disso, 4K 60 está disponível de uma forma mais abrangente, então quem gosta de gravar nesse formato, joia, mas assim, pra mim não mudou muita coisa. O que me importa bastante é a câmera frontal 4K, e eu lembro que quando apareceu esse upgrade nas câmeras do iPhone, eu pulei rapidinho pra eles. Então sempre que tem upgrade da frontal, é onde eu troco o celular com mais interesse, porque é o que eu uso mais nas redes, e esse modelo não trouxe nada muito diferente. Mas enfim, melhorou um pouquinho do ano pro outro. Como a gente já falou nos outros vídeos, logo que ele chegou, ele estava esquentando bastante, estava gastando mais bateria, daí saiu o iOS 17.0.3, resolveram grande parte dessas coisas, e eu espero que no futuro ele também fique um pouco mais otimizado. No geral, como eu estava com um celular mais antigo, a bateria dele tá até um pouco melhor do que estava do meu 13 Pro, justamente porque ele estava com uma saúde de bateria ali perto dos 87, 86%. Eu sempre chego no final do dia com ele, o que me agrada, no entanto, é poder carregar com USB-C, qualquer lugar que eu vou ter um monte de USB-C, tá muito mais fácil de eu carregar o meu celular. Ah, e pra finalizar, eu tô usando esse celular sem capinha, afinal eu não consegui aproveitar as minhas antigas, né? E ele pega assim marca de dedo nas laterais, mas é muito melhor do que nos anos anteriores. Mesmo o modelo azul sendo que mais pega a marca de dedo, eu ainda achei melhor. E eu acho que a pegada dele no geral ficou boa, tá? Então, se você tá pensando em comprar um iPhone 15 Pro, a minha principal dica agora é, espera um pouco, espera baixar um pouco, porque quando comparado com os modelos anteriores, é muito parecido. Ele pode estar sim um pouco melhor, ele tem vários detalhes muito legais, principalmente para quem gosta de câmera, para quem vai usar ele profissionalmente, utilizar esse USB-C de forma melhor, mas tirando isso, não tem muito o que agregar. A minha sensação de pular de um 13 Pro para um 15 Pro é que basicamente não mudou quase nada. E é por isso que eu falo, espera alguns meses para o preço dele ficar mais competitivo,